Saudações, bom dia. Em Goiás são 9 horas da manhã e fazem 19 graus. Nublado, úmido, tá muito diferente da última semana inteira. Mas vamos para a geopolítica. Evidentemente, a questão tecnológica importa. Evidentemente, a engenharia importa. E a produção também importa. Mas uma guerra é decidida pela economia. Os impérios caem pela economia. A Espanha caiu quando ficou sem ouro. A Holanda caiu e o Império Britânico também, quando não conseguiram pagar dívidas que fizeram para fazer guerra. E os Estados Unidos estão caindo pelo mesmo motivo. Quando você tem que recorrer a empréstimos, principalmente internacionais, para pagar dívidas que você faz para manter um aparato de guerra, você vai quebrar. Inevitavelmente você vai quebrar. Certo? Porque Sun Tzu falava isso, Von Clausewitz falava isso, Maquiavel falava isso. É básico. A guerra é decidida economicamente. O Império Chinês, o Império Song mais rico, império que a humanidade reconheceu, caiu por isso. Não tem jeito. Se você tem que recorrer a empréstimos para fazer guerra, cara, isso já é um passo enorme na direção da ruína. E se você não consegue pagar esses empréstimos, isto é a ruína. Os Estados Unidos já deram esse primeiro passo. Os Estados Unidos tem 870 bases fora do país. A manutenção disso é extremamente onerosa, é cara. Certo? Isso é muito caro. O complexo industrial militar é corrupto até a medula. Ele é muito corrupto. Os militares americanos, como os militares brasileiros, são muito corruptos. E os chineses, russos, coreanos. Eu não vou falar nada. Só imagina o que aconteceria com um general chinês se fosse pego roubando. Só imagina o que aconteceria com um general norte-coreano que fosse pego na mamata. Ou um russo. Só imagina. E aí você vai ver a diferença fundamental entre os exércitos da OTAN, o exército brasileiro, né? Tá na mesma. E os exércitos eurasianos. Roubar, mamatar, não é uma opção. Perfeito? Então, muita eficiência é perdida, muito gasto desnecessário é feito em nome da corrupção. As pessoas, e é normal isso, porque eu acho que uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida foi ter escolhido fazer um mestrado em economia. Eu exerci a profissão por pouco tempo. Eu trabalhei na avaliação do programa Fome Zero no Nordeste brasileiro e Norte de Minas Gerais. Não aguentei. Meus colegas são todos ricos, são professores universitários, operadores do mercado financeiro. Sou o único que continua pobre. Eu não tenho capacidade mental para ser professor universitário. O grau de estresse que um professor universitário é submetido no Brasil é extraordinário. E não dá para ser operador do mercado financeiro. Me falta alguma coisa de ruim para fazer isso. Enfim, mas eu aprendi coisa demais da conta. Refletir
sobre muitas coisas e podia entender muitas coisas. Veja, você pensa corrupção. Pegar um mamateiro, um general brasileiro, um almirante brasileiro, um brigadeiro brasileiro, um mamateiro. Pega um mamateiro. Você pensa, tem lá o esquema de mamata, né? E aí o cara rouba, sei lá, desvia 100 milhões para comprar picanha. E não sei o que, para Viagra, prótese peniana, tem lá o esquemão militar, né? Toma o Brasil como exemplo de militar incompetente e corrupto. Mas existe nos Estados Unidos, talvez até mais que aqui. Mas vamos tomar o Brasil porque tá mais na cara, né? Tá cheio de prova. Hoje em dia não tem mais ninguém inocente para acreditar que os militares brasileiros sirvam para alguma coisa. Então toma um militar brasileiro como exemplo. Aí você pensa, cara, eles roubaram, sei lá, 100 milhões, 50 milhões, 1 bilhão, né? Eles roubam, através de vários esquemas de roubinho, de ladrãozinho mesmo. Ah, foi expulso, a família recebe uma pensão como se tivesse viúva, aquela filha, né, o médico adotou a neta como se fosse filha para receber aquela mamatona, 30 mil reais. Então, esses esquemas de miliciano mesmo, sabe, de ladrãozinho. Você está vendo uma oportunidade de ganhar um dinheiro ali, fazer uma mamata acolá, e você tá lá os militares brasileiros roubando. Aí você pensa, isso é ruim. É claro que isso é ruim. Mas o que eles fazem nos Estados Unidos é pior. É muito mais nocivo para a segurança pública. Vamos pegar primeiro, entendeu, no Brasil, que esse lance de sustentar filha, viúva de militar de alta patente, de pagar salários mamateiros, o Brasil gasta mais dinheiro com salário do que com arma, com defesa propriamente dita. E a maior parte desse salário é pago para oficial de alta patente, cara que não vai na guerra. O Brasil tem 2 vezes mais general de 4 estrelas do que os Estados Unidos. E aí se tem 2 vezes de 4 estrelas, tem 2 vezes de 3 estrelas, 2 vezes de 2 estrelas, e nós não vamos em guerra, cara. É só para sustentar mamateiro. Aí, claro, os caras da maçonaria levam uma parte, os caras do Rotary, do Lions, Rotary Lions levam uma parte, todo mundo leva a sua partezinha. E você tá tirando dinheiro que poderia ser gasto com equipamento, com modernização, com desenvolvimento tecnológico. Esse é o principal problema, não é o dinheiro roubado. Dinheiro roubado é claro que é um problema, mas o dinheiro não investido é o principal problema. Ao invés de você estar desenvolvendo míssil hipersônico, você está sustentando vagabunda. Ao invés de estar desenvolvendo sistemas de inteligência artificial, você está sustentando o velho gordo corrupto e inútil. Esse é o problema. Entende o problema? Não é o dinheiro que eles roubam. É para onde esse dinheiro deixa de ir. Aí sim nós temos um problema enorme. Para onde esse dinheiro deixa de ir. Correto? Para onde ele não vai. No caso dos Estados Unidos, isso significou a ruína deles. Ao longo de anos, a parceria corrupta que foi identificada por Dwight Eisenhower, mas começou com Truman. A parceria corrupta entre grandes empresas do complexo industrial militar e os generais acabou fazendo com que os gastos fossem cada vez mais desviados para programas inúteis. Veja, por exemplo, o F-35, que é um avião que não funciona. Um avião que não funciona, ele é caríssimo. O projeto de desenvolvimento dele foi muito caro. Certo? O projeto de desenvolvimento dele foi muito caro. Custou muito dinheiro. E ele ainda tem 870 defeitos. Não voa na prática. Isso é um problema. Porque
As empresas não são... Ah, isso aqui, gente, é o piquezeiro. A árvore sagrada da goianidade. As empresas, elas propositadamente demoram, porque elas estão recebendo dinheiro. O que vocês acham que aconteceria com a indústria chinesa, russa ou norte-coreana que tentasse enrolar o próprio governo e as próprias forças armadas? O que vocês acham que aconteceria com os dirigentes dessas empresas? Só imagina. Igual nos Estados Unidos, não, cara. Eles contratam ex-militares como assessores, né? Generais, coronéis, majores, capitães. É claro que o tipo de empresa que contrata vai contratar em função da patente, em função do tipo de empresa, né? Os assessores são ex-generais, ou no mínimo ex-coronéis. Aí você tem as empresas de defesa, digamos mais pessoal, né? Defesa particular. Aí vai contratando os majores, vai contratando os capitães, empresas de segurança particular. Mas você vai contratando esses ex-militares. O cara que vai subindo na carreira, ele já pensa no momento que ele for reformado, né? Ele quer a mamata. Ele reforma como coronel. Bom, tem meu salário de coronel. E o que eu vou fazer para ganhar mais dinheiro ainda quando eu for reformado? Eu vou prestar consultoria. As empresas já chegam nesses caras. Ó, tem um poder de decisão aí e tal. Começa a colaborar com a gente aí enquanto você ainda tá nativa. Aí você ganha aquela mamata, cara, na iniciativa privada, como consultor. Ok. E aí, esses projetos militares não andam. Porque o que faz um projeto militar andar são os engenheiros, não os coronéis, os generais, os majores, os capitães. São os engenheiros e os cientistas. Certo? Cientista na base, engenheiro no topo. Você não precisa de militar. Para que militar é útil? Para desenvolvimento tecnológico. Para nada, cara. Militar não serve para absolutamente nada. Você precisa de cientista e engenheiro. Mas você contrata militares para garantir o caraminguá, certo? O lucro da empresa. E aí você não está preocupado em eficiência. Você não está preocupado em competência. Você não precisa desenvolver realmente um avião eficiente pelo mais baixo preço possível. Veja como é que funciona na Federação Russa. A Federação Russa funciona assim. Os militares falaram, a gente precisa de um caça. Ok, que tipo de caça? Um que voa ao espaço. Sim. Um que voa para o espaço. Suba a 100 km de altura. Passa a troposfera e praticamente entra em órbita. Precisamos de um caça assim. Uau! Vocês precisam mesmo? Vamos consultar outros militares, vamos consultar um departamento estratégico. Precisa? Não, precisa, cara. Por quê? Por isso. Ok. E aí é uma empresa que está pagando o caraminguá deles? Não. A gente só precisa disso. Quem vai conceber isso é ciência e engenharia. O governo precisa de um caça, o governo russo. Beleza, para isso que eles querem, vamos chamar isso de MiG-41. Então, universidades, centros de pesquisa da Rússia e cientistas vão ser chamados. Essa chamada não é pública, evidentemente. Você não vai dar um nome e endereço para as potências estrangeiras, para os cientistas, para os centros de pesquisa das universidades,
que vão concorrer para fazer o modelo do MiG-41, não. É particular, você tá lá, tô pescando, né, na minha dacha. Metade dos russos tem dacha. O que é a dacha? É a chácara. Como eu disse, na Rússia não há casas. Os russos essencialmente moram em apartamentos. Mas não haver casa é uma meia verdade. Metade, repito, de todos os russos tem casa, sim, na dacha, que é o sítio. Sabe, um sítiozinho, uma chácarazinha, onde eles passam da primavera até o outono. Sabe, estendido, né? Claro, porque na Rússia o inverno dura bem mais que os 3 meses. Basicamente, eles ficam de abril a outubro. Eles vão lá passear. Entre outubro e abril tá fechado. Porque gelo e tal. Eles têm a dacha. Então o cara tá lá na dacha, de boa, tentando pescar um peixe qualquer. E o celular toca. Então, manda uma coisa aí pra você. Vá na cidade e pegue. Certo, vá na cidade e pegue. Tem alguém lá pra te entregar um pacote. O cara termina a pescaria dele, vai na cidade, encomenda uma carta. Tô falando, ó, cientista. O MiG-41, eles colocam normalmente o nome do projeto, são letras e números. O projeto, digamos, Ra, uma letra russa, né? No alfabeto russo. Projeto RAP-245, vamos inventar esse nome. Ok, o que é esse projeto? Então, a sua parte, nós sabemos que a sua especialidade é materiais. Nós precisamos de uma coisa, aí não faz diferença se é plástico, se é cerâmico, se é metálico, que resista a temperaturas extremas e a variações brutais de temperaturas extremas. Você topa? Topa. Então você vai concorrer com X pessoas. Eu estou em Samara, você vai concorrer com um cara que está em Vladivostok, vai concorrer com um cara que está em Moscou, vai concorrer com um cara que está em Kaliningrado, vai concorrer com um cara que está em Tver, tanto faz. Gente da Rússia inteira, cientistas que têm a sua mesma capacidade, sua mesma competência, vão concorrer entre si para desenvolver isso. Temos grupos que entrar. E aí esses grupos vão competir entre si para ver quem vai fornecer a ciência. Fornecida a ciência, aí você vai fazer uma chamada de engenharia. Ó, os caras pesquisou isso. Universidade, você desenvolve isso aqui para mim? Então, não sei. Concorre aí. Quem vencer, quem fizer a melhor proposta, ganha. O dinheiro é esse. Vocês precisam de quanto? 20 milhões? Chegamos com um conclusão que vocês precisam de 20 milhões. Então, os 20 milhões vai ser para quem apresentar o melhor projeto. E aí as coisas funcionam. Pera aí, gente, eu só vou tomar meu café da manhã aqui. Antes de continuar, deixa eu contar um negócio aqui pra vocês. Os biscoitos Taquione não é necessariamente os mais baratos, são muito bons. Logo ali na frente tem uma quitandinha também, mistura com panificadora, que o preço até é um pouco mais barato. Mas eu evito comprar lá, por quê? A Taquione trata todo mundo bem. Às vezes eu tô descendo na rua, ela me vê e me oferece um café. Quem é de Goiás de Minas sabe, né? Café. E aí o outro lugar lá, a mulher só trata bem os que é da religião dela. Nunca me deu uma graça, sabe? Não, vou te dar uma balinha de brinde, nunca. Tá sempre com a cara amarrada. Só ri pros da fé dela. Aí, não quer saber, fica com o seu. Só compro lá quando não tem escolha. Prefiro pagar um pouquinho a mais e ser bem atendido. Sabe? Eu acho que é o certo. Mas vamos voltar. O lance, gente, é o seguinte. Na Rússia, na China e certamente na Coreia Popular, os militares decidem a estratégia e as necessidades, em parceria com o governo, certo? Militares e governo decidem as estratégias e as necessidades.
Militares apresentam as necessidades, militares de governo decidem as prioridades. Decidido, você vai atrás da ciência. Encontrada a ciência, você vai atrás da engenharia. Encontrou a engenharia, só então você vai atrás da produção. Na Rússia, o esquema, o que é a MiG? O que é a Sukhoi? As empresas que eu já mostrei todas aqui que fabricam mísseis. Na Federação Russa, o design está à frente da fabricação. Então, com o desenho da Corporação Tática de Mísseis e fabricação da NPO Vimpel, 2 mísseis hipersônicos AR-AR, o RVV-AEPD Mach 5 e o R-37M, que é esse que nós vamos ver agora. Uma máquina extraordinária que voa 6 vezes a velocidade do som e é capaz de fazer 400 km em 3 minutos. Como ele tem uma série de sistemas de navegação redundantes e uma velocidade extraordinária, não importa a aeronave que ele mirar, ela será derrubada. Para fins práticos, o Ra-47M2 Kinjal é um dos poucos mísseis hipersônicos que de fato já foi usado. Ivano-Frankivsk foi a primeira cidade a ser presenteada. É um míssil hipersônico ar-terra ou ar-mar, que serve tanto para destruir objetivos no oceano quanto em terra, que voa a velocidade de até 12 vezes a do som, e ninguém sabe quem fabrica nem onde. Suspeita-se da JSC Votkinsk e da Corporação de Mísseis Táticos. Ele pode ser lançado tanto do MiG-31 quanto do que eu acredito ser um dos aviões mais bonitos que existem, o Tupolev Tu-M22. O MiG-31K pode carregar um desses mísseis e o Tupolev Tu-22M pode carregar até 3. A primeira arma que vamos analisar é o míssil hipersônico RS-28 Sarmat, feito pelo Bureau de Design de Foguetes Makeyev, sediado na cidade de Siaz, que fica na Sibéria Ocidental, junto aos Montes Urais, bem próximo, 60 km, da cidade de Chelyabinsk. O RS-28 Sarmat é capaz de carregar de 12 a 14 planadores hipersônicos Avangard, que por sua vez atingem 27 vezes a velocidade do som. Nesse sentido, ele em si não é a arma. A arma é o que ele traz dentro da barriga dele, que são os planadores hipersônicos. O mesmo Bureau Makeyev também faz outros mísseis hipersônicos lançados por submarinos da família R-29. São eles o Liner, o Sineva e o Volna, todos da mesma natureza. O mais importante Bureau de Design de Mísseis Hipersônicos da Federação Russa é o Instituto de Tecnologia Térmica de Moscou. O primeiro produto importante que ele faz é o míssil hipersônico RS-26 Rubege, que faz 20 vezes a velocidade do som e carrega 4 ogivas por uma distância de até 6.000 km, portanto é de médio alcance. O Bureau também é responsável pelo RSM-56 Bulava, que carrega de 6 a 10 ogivas e viaja a uma velocidade de até 12 vezes a do som por uma distância de até 15.000 km. Mas a arma mais sofisticada e poderosa que eles fabricam é o RS-24 IARS, que atinge mais de 30 vezes a velocidade do som e leva de 3 a 6 ogivas por até 12.000 km de distância. O Zmevik, que em russo significa serpente, é um míssil hipersônico sui generis, porque de fato ninguém sabe a aparência dele, não tem imagens próximas para mostrar como ele é, ninguém sabe quem fabrica e nem quantos existem. O que se sabe é que ele é feito e foi projetado para destruir porta-aviões. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem apenas 11. Ele pode ser lançado tanto da costa quanto de navios, e atinge uma velocidade de Mach 27, ou seja, 27 vezes a velocidade do som, alcançando até
4.000 quilômetros com suas ogivas nucleares. O míssil hipersônico Zircon é projetado e construído pela NPO Masnostrenia, que é uma subsidiária da Corporação de Mísseis Táticos. Ele tem um alcance de 1.000 quilômetros e opera a uma velocidade 9 vezes superior à do som. Foi projetado para ação naval, tanto para afundar porta-aviões, porque ele consegue levar cargas nucleares, quanto levando cargas mais convencionais, como termobáricas, afundar também destroyers, cruzadores, navios de modo geral. A corporação que o produz também faz mísseis supersônicos famosos, como o P-800 Onyx. Elas são escritórios de design. Não são empresas. São escritórios de design. MiG é um escritório de design. Sukhoi é um escritório de design. Filiado da Rostec. Então, uma vez que os engenheiros conseguiram desenvolver a tecnologia que os cientistas encontraram com a ciência, então, cientista, ciência, engenheiro, tecnologia. Mas antes da produção veio o design, a arquitetura. Ela, na Rússia, e também na China, e acredito que na Coreia Popular, é mais importante do que a fabricação, do que a indústria. Primeiro o design. Primeiro a arquitetura. Só então aí sim você vai produzir. Então, a empresa só é mesmo procurada no último momento. Na última etapa do processo produtivo. Entenderam? Ciência, cientista. Tecnologia, engenharia. Desenho. Arquitetura. É assim que funciona. Entenderam? É assim que funciona. Nos Estados Unidos, não. Você já chega procurando a empresa. We're the ones provoking this war, just like we provoked the war in Ukraine. We are now provoking a war with China. And who benefits? I'll tell you right now. Your enemy is not China. Your enemy is not Russia. Your enemy is the military-industrial complex, which has been fleecing this country to the tunes of hundreds of billions and trillions of dollars. How many times are we going to have a defense secretary say, hey, we can't account for $2 trillion in the Pentagon again? Which has happened twice now in my lifetime. The war machine cannot be stopped. Who's running this country? The war machine. I just want to remind everybody, the United States is the world's terrorist. We just set the Middle East on fire in the last 20 years, and now we're doing a proxy war in Ukraine, which we provoked, NATO provoked, and it was just admitted that we provoked it by the former Prime Minister of Germany, and now we're trying to saber-rattle with China, and they're predicting a war. Again, China's not going to invade us. China's not our enemy. These are wars. In Ukraine, it's about liquefied natural gas and making sure Germany and Russia never come together because we fear Russia's natural resources and manpower, and we fear them getting together with Germany with their technology and their capital. And so that's why we blew up the Nord Stream pipeline. That's why we're doing the Ukraine war. This is all about hegemony, imperialism, and economics. And if there's a Marine somewhere, it's there because they're about to steal some natural resources from another country. As everybody's screaming about what a bad guy Putin is for invading Ukraine, the United States is currently occupying a third of Syria. And which third is that? It's the third that has the oil. And how do I know we're there to steal their oil? Because the president of the United States... A empresa que falou, ó, você até tem uma suposta concorrência, temos aí 300 milhões para desenvolver isso. Pode ser desenvolvido ou pode não ser, a empresa ganha de todo jeito. Ela ganha mais se o projeto dele for vencedor. Agora, se o projeto vai ser vencedor ou não, não vai depender tanto da competência. Ah, estamos chegando perto das congadas. Isso aqui marca... Ah lá, isso é uma congada que treina um Congo. Então o que vai decidir não é necessariamente a competência, a tecnologia, a engenharia, o design. É a empresa, cara. Se você corrompe os caras certos, você contrata os militares certos, você ganha. É o famoso complexo industrial militar denunciado por Dwight Eisenhower. Certo? Dwight Eisenhower, vamos lembrar, foi o comandante em chefe das forças ocidentais na Segunda Guerra Mundial. Ele denunciou, falou, cara, já era.
Não é mais o país, não é mais o governo, não é mais o Estado, não são mais os interesses da população que comandam os Estados Unidos. Esse complexo aqui. Ele denunciou, certo? Ele jogou na lata o que era. Esse é o ponto. Terminada a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tiveram que construir uma formidável máquina de defesa, né, que é capitalista, e essas empresas não quiseram voltar para o mundo civil. Elas ganhavam muito dinheiro com o negócio das guerras. Os Estados Unidos, ao longo de toda a sua história, eu já li alguma coisa sobre isso, que eles tiveram, acho que 13 ou 14 anos de paz, em mais de que 240 anos de história, tiveram 12 anos de paz. 5% do período deles eles estiveram sem guerra. Estados Unidos é uma nação que vive para a guerra. Nós já falamos sobre isso. A formação dos Estados Unidos foi baseada no roubo, na pilhagem, na escravização. Foi assim que, com os primeiros colonos, né, se tornaram independentes, porque queria passar os Apalaches, né, a Inglaterra não deixava, passar os Apalaches e roubar a terra dos índios. Roubaram tanto que eles deram conta, todas as terras indígenas. Depois eles queriam roubar a terra do México. Roubaram 55% do território mexicano. Roubaram o Havaí. É um povo de ladrão. Compraram o Alasca da Rússia e roubaram dos povos nativos de lá. Certo? É um país de roubo. Então, originalmente, os militares serviam para conseguir roubar essas terras. A Guerra Hispano-Americana foi feita pelos militares. Perfeito? Os militares sempre tiveram um papel muito importante na história dos Estados Unidos, servindo as elites para roubar, para escravizar, para pilhar, para impor a vontade dos bancos, certo? Para impor a vontade dos bancos. Essa é a história dos Estados Unidos. Então, quando a gente fala dos militares dos americanos, eles nunca foram santos. Mas não é muita coisa diferente dos nossos. A diferença é que os nossos militares, na maior parte da sua história, massacraram o próprio povo, os pretos, os pobres. O exército brasileiro matou muito mais gente do próprio povo do que estrangeiro. Foi assim no Contestado, foi assim na Cabanagem, na Sabinado, na Confederação do Equador, na Farroupilha. Foi assim em Canudos, eles massacram o próprio povo, cara. O exército americano, em nome de uma etnocracia plutocrata, massacrava o negro, o indígena, o mexicano, o outro, fundamentalmente. O brasileiro massacra o próprio povo, porque falta coragem para guerrear contra o outro. Mas é a mesma merda. Os Estados Unidos, quando terminaram a Segunda Guerra Mundial, tinha quase 1.000 empresas dentro do complexo industrial militar. Hoje são meia dúzia. Houve uma brutal concentração. As maiores foram comprando as menores. Não necessariamente as mais competentes comprando as incompetentes, não. As que tinham mais dinheiro compravam para silenciar a concorrência. E elas foram se tornando cada vez mais poderosas. E ganhando cada vez mais dinheiro. Esse é o objetivo. É capitalismo. O objetivo do capitalismo é o lucro. O que eles buscam, visam desde o início é o lucro. O interesse nacional não faz a mínima diferença. Vocês acham que capitalista tem interesse nacional? Capitalista quer dinheiro, cara. Não tem patriota, não. E aí, os militares, já desde a denúncia de Eisenhower, no início dos anos 1950, 70 anos atrás, entra no esquema, cara. Já começa a ser cooptado. Eu não sei se esse contrato é capitão, né? Capitão é bem baixinho. Capitão é o que chama de cu sujo, né? Que é esse cara que não consegue subir. E o Bozo, para falar a verdade, ele não era capitão. Ele não subiu nada. O exército brasileiro tem o hábito, claro, né? Lembra? Desenvolvimento da mamata. Quando você aposenta, quando você se retira, você sobe uma patente. Por isso que ele é capitão. Ele foi tenente. Ou seja, ele saiu do exército com a mesma formação que ele entrou. Frequentou a academia das agulhas negras e não subiu uma única patente. Um incompetente absoluto. Só se tornou capitão quando foi reformado. Para ganhar uma graninha a mais dos contribuintes, né, dos cofres públicos. Mas nesses países, a partir de major, você já tem uma mamata, né, na empresa e tal, aquela ligação especial para quando você for reformado. E aí os interesses dos militares de alta patente nos Estados Unidos
desde o início da carreira deles, está ligado aos interesses das empresas na qual eles vão trabalhar como consultor depois de reformado. O que vocês acham que os militares brasileiros aprenderam na Escola das Américas, nesses programas de treinamento? O que vocês acham que esses militares brasileiros aprendem lá? Mamata, cara. Você acha que eles estão aprendendo técnica, tática? Eles estão aprendendo mamata. Chega lá os majores, os coronéis, que dão curso. Esses que dão curso. Pô, cara, nós estamos nessa aqui pelo dinheiro. Ganha, é militar para militar. Não tem ninguém patriota. Só quer ganhar o de vocês? Entra nesse esquema aqui, cara. É assim que você ganha dinheiro. Certo? É assim que você vai ganhar dinheiro. Eles aprendem a ganhar dinheiro, a roubar, cara. A fazer o que os militares americanos fazem. Eles não aprendem técnica, nem tática, nem estratégia, não. Eles aprendem manha de roubar. De tirar o caraminguá das empresas, do serviço público. O que eles aprendem com os outros militares é só isso, a roubar, cara. Não tem ilusão a esse respeito, não. Eles aprendem a roubar. Desse é o roubo, o nome que você quiser. Mas é o que eles aprendem, é roubar. É roubo. Corrupção. É mamata. Isso que eles aprendem com os militares americanos. Certo? Se vocês quisessem realmente aprender estratégia, se vocês quisessem realmente aprender tática, aí eles estudavam na Rússia. A Rússia ensina isso. O Martianov, que militar de alta patente do exército soviético, e também chegou a trabalhar no exército russo, na marinha, né? Ele fala muito isso, falou, esses caras não sabem nada, cara. Essas porcarias não sabem nada, são os inúteis completos. O Martianov, ele adora cálculo 3, diferencial, geometria. Você vê que o cara tem um conhecimento de ciência extremamente vasto, um cargo de engenharia. Para você subir nos Estados Unidos, é questão de interesse, de jogo, papá, né? Quem você conheceu na academia. Na Rússia, cara, se você não tiver um curso de engenharia, você não sobe. A não ser que você seja um gênio absoluto. Mas você tem que ter um curso de engenharia, um curso de ciência, às vezes 2 cursos de engenharia e um de ciência, às vezes um de humanas, um de ciência e um de engenharia. Todo militar de alta patente russo é um cientista, um engenheiro ou um pesquisador, ou os 3. Os caras sabem horrores de engenharia, por quê? Porque eles são engenheiros. Eles são engenheiros. E às vezes não é uma nem 2 engenharia, não. E eles são cientistas, eles sabem física, sabem química, sabem matemática, sabem geometria, sabem trigonometria, sabem astronomia. Você tem noção do que um cara igual o Bolsonaro sabe? Você consegue imaginar o que é aquela desgraça, sabe? Um Pazuello, você consegue imaginar aquilo como um engenheiro competente e um cientista? Olha esses generais, um Braga Neto, um Hamilton Mourão. Olha esses generais. Quantas engenharias você acha que eles têm? Quantas formações em ciência você acha que eles têm? Diz aí pra mim. Cara, é a mamata. É a mamata, simples assim, a mamata. Entendeu? É isso, cara. Essa é a diferença. Se a gente quiser ter capacidade de defesa, nós vamos ter que abolir nossas forças armadas. Eu disse isso ontem. Nós não temos forças armadas, nós temos parasitas sustentados com muito dinheiro público que impede a gente de ter a nossa defesa. É o que os Estados Unidos querem. O Brasil não tem a defesa. Vocês acham que esses generais são capazes de defender o nosso país? De verdade, você acredita mesmo que em caso de guerra esses generais, esses brigadeiros, esses almirantes são capazes? Um grande almirante que nós temos, o Otton, né? Foi preso pela Lava Jato, cara. Por ser patriota, por ser competente, por ser engenheiro. Na aeronáutica até que nós temos alguns, na marinha até que nós temos alguns.
que são engenheiros. No exército não, é só incompetente. Só inútil. Você acha que isso é capaz de nos defender? Em algum momento, vai ter um interesse de nos defender, ou mesmo que tenha um interesse, que tenha capacidade, nós temos que abolir as Forças Armadas e se substituir por aquilo que eu falei. Guarda Naval, Civil, Guarda de Fronteira, que usa drone, satélite e radar, Civil, uma Força Nacional de Segurança baseada nos melhores policiais, civis, sem PM. Nós estamos no continente mais pacífico que existe nesse mundo, a América do Sul. Faz acordo com a Argentina, desenvolve aquilo, sabe aquela coisa que explode? Bom, cogumelo. Desenvolve míssil hipersônico, um bom sistema de satélite e organiza uma defesa conjunta sul-americana. Uma organização de defesa mesmo, tipo uma espécie de OTAN da América do Sul. OTAS, para defesa mesmo, todos juntos. Cada um fica com uma parte da nossa defesa. Se o Chile não quiser entrar, que é mais provável que se foda o Chile. Mas o ideal é que ele entrasse também. América do Sul inteira. E a gente se defende. Nós não vamos nos atacar uns aos outros, a gente se defende. Tá ótimo, cara. Abolir o exército, abolir a marinha, abolir a aeronáutica, acabar com as nossas forças armadas e ter a capacidade de nos defender. Mas para isso é um esquema parecido com o russo, não com os americanos. Os americanos, o país deles está desmoronando por questões econômicas que eu vivo discutindo e até quero fazer mais um vídeo sobre isso, mas principalmente porque os militares deles servem as empresas e não o contrário, como deveria ser. Essa é a falha estrutural da defesa dos Estados Unidos. Essa é a falha estrutural. Sem conserto. Sem conserto. Se a guerra esquentar, os Estados Unidos não têm a menor chance, não têm a mais miserável chance. Não tem engenharia, não tem ciência, não tem tecnologia e não tem forças armadas competentes. Ponto. Vai perder como está perdendo. É a derrota inescapável do ponto de vista tático e estratégico e pelos motivos que eu já citei. De toda forma, eu estou aqui, né? Tem que trazer pão pro bando, até já cheguei tarde, então vou cumprimentar minha mãezinha. Hoje é o aniversário da minha sobrinha. Minha sobrinha quer guacamole. Sim, minha sobrinha gosta de guacamole, ela adora. E eu agradeço muito cada um de vocês. Obrigado por ter chegado até aqui. Muito obrigado. Se você puder, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, muito obrigado. Mais uma vez eu te agradeço. E tenha um bom dia.